Você já se perguntou quantas vezes carrega o peso da culpa por erros do passado, mesmo depois de ter pedido perdão a Deus? Quantas vezes você se sente preso em uma prisão invisível de acusações internas, como se nunca fosse bom o bastante para ser aceito pelo Senhor? Essa é uma realidade dolorosa que muitos cristãos enfrentam, mas que encontra uma resposta poderosa nas páginas da Palavra de Deus, especialmente em Romanos capítulo 8. Hoje quero compartilhar com você uma descoberta libertadora, inspirada nos ensinos de A.W. Tozer, que pode transformar sua vida. Como viver sem culpa e experimentar a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece. Antes de avançar, já aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa se libertar das correntes da culpa. A.W. Tozer, conhecido por sua profunda sensibilidade espiritual, sempre apontava para a suficiência de Cristo como resposta às inquietações da alma. Ele acreditava que o problema da culpa não é apenas psicológico, mas espiritual, e que somente a obra de Cristo na cruz pode trazer paz verdadeira ao coração. Em Romanos capítulo 8, logo no primeiro versículo, lemos: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao ouvir estas palavras, percebemos que a culpa não é algo que Deus deseja manter sobre nós. Pelo contrário, a condenação foi removida, e no lugar dela recebemos perdão e graça. O que Tozer ressaltava em seus escritos é que muitas vezes não experimentamos essa verdade porque permanecemos presos a uma visão distorcida de Deus e de nós mesmos. Em vez de enxergar o Pai como aquele que nos ama e nos acolhe, ainda o vemos como um juiz severo que espera nossa falha para nos punir. Mas Jesus, em sua entrega total, já levou sobre si toda a condenação. O problema é que nossa mente insiste em buscar segurança nas próprias obras, quando a segurança só pode ser encontrada na obra perfeita da cruz. É por isso que tantos vivem sob a escravidão da culpa, mesmo depois de se tornarem cristãos. Quando Paulo declara que não há mais condenação para os que estão em Cristo, ele não está dizendo que não pecamos ou que não temos falhas. Ele está afirmando que, por meio de Jesus, a culpa que nos separava de Deus foi removida. Isso significa que a base da nossa aceitação diante do Pai não está em nossas conquistas espirituais, mas no sacrifício de Cristo. Essa é uma verdade que liberta, mas que só se torna real em nossa experiência quando permitimos que o Espírito Santo nos convença disso. O mesmo capítulo 8 continua dizendo que a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui vemos a transição de uma vida marcada por culpa para uma vida marcada por liberdade e esperança. Mas talvez você se pergunte: se essa promessa é tão clara, por que ainda me sinto condenado tantas vezes? Essa é uma questão legítima, e a resposta pode estar na batalha interior entre a carne e o espírito. Nossa natureza humana, ainda inclinada ao pecado, tende a nos acusar e a nos afastar da graça. O inimigo de nossas almas também aproveita cada brecha para lançar acusações e nos fazer acreditar que não somos dignos. No entanto, a voz do Espírito Santo é diferente. Ele nos convence do pecado, sim, mas também aponta para a cruz e nos lembra que a culpa já foi removida em Cristo. O diabo acusa para destruir, mas o Espírito corrige para restaurar. A.W. Tozer dizia que viver sem culpa não significa viver sem responsabilidade, mas significa viver confiando na suficiência da graça de Deus. É reconhecer nossas falhas, confessá-las ao Senhor e crer que Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar, como está escrito em 1ª carta de João capítulo 1 versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a base de uma vida sem culpa. Não o auto-engano de achar que somos perfeitos, mas a fé no perdão completo oferecido por Jesus. Quando essa verdade começa a penetrar em nosso coração, experimentamos uma leveza espiritual que muda nossa forma de viver. Não precisamos mais servir a Deus por medo de punição, mas por amor e gratidão. Não nos esforçamos mais para conquistar aceitação, mas vivemos confiantes de que já fomos aceitos em Cristo. Isso transforma nossa adoração, nossa oração, nossos relacionamentos e até nossa visão de nós mesmos. Viver sem culpa não é ignorar o pecado, mas é olhar para o pecado já vencido pela cruz e escolher permanecer na liberdade que Jesus conquistou. Imagine por um momento como seria sua vida se você pudesse acordar todos os dias com a plena certeza de que não há condenação sobre você. Imagine se cada oração fosse feita sem o peso de achar que Deus não vai ouvir por causa do seu passado. Imagine viver com coragem, sabendo que a graça cobre suas falhas e que você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu,
E Romanos capítulo 8 é um convite aberto para entrar nesse lugar de liberdade. Para viver sem culpa, precisamos aprender a descansar na promessa de que Deus já nos justificou. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8 versículo 33, pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa declaração poderosa nos mostra que não existe acusação humana ou espiritual que possa prevalecer contra aqueles que estão em Cristo. O único que teria autoridade para nos condenar já escolheu nos justificar por meio do sacrifício de Jesus. Essa é uma verdade que precisa ser constantemente lembrada, porque o coração humano é facilmente enganado pelas vozes externas e internas que insistem em nos aprisionar na culpa. A W. Tozer alertava que muitos cristãos vivem como escravos mesmo depois de terem sido libertos. Eles foram tirados do Egito espiritual, mas ainda carregam a mentalidade de escravidão. Continuam presos em lembranças, erros e medos do passado, como se a cruz não tivesse poder suficiente para quebrar essas correntes. Mas o Evangelho é claro: o sangue de Cristo não apenas cobre, mas remove pecado. O profeta Miqueias, no capítulo 7 versículo 19, declara que Deus lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso significa que aquilo que você já confessou e entregou ao Senhor não precisa mais ser recordado como condenação. Se o próprio Deus escolhe não se lembrar, por que você deveria carregar esse fardo novamente? Viver sem culpa também exige uma mudança de perspectiva em relação ao futuro. Quando acreditamos na graça, deixamos de temer o que virá e passamos a caminhar em confiança. Paulo continua em Romanos capítulo 8 versículo 38 dizendo: porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem presente, nem porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A culpa tenta nos separar desse amor, mas o amor de Cristo é mais forte do que qualquer acusação. No entanto, é importante compreender que essa vida sem culpa não significa ausência de disciplina. A graça não é desculpa para uma vida de desleixo espiritual, mas é combustível para uma vida de santidade. Tozer sempre enfatizava que a verdadeira santidade nasce do amor, não do medo. Quando entendemos que já fomos perdoados, temos desejo de agradar a Deus, não para conquistar sua aceitação, mas porque já somos aceitos. Essa diferença muda tudo. Uma vida sem culpa é também uma vida de responsabilidade amorosa diante do Senhor. Praticamente, isso pode ser vivido de algumas formas. Primeiro, precisamos renovar a mente diariamente com a palavra. Paulo escreve em Romanos capítulo 12 versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem renovar a mente, ficamos reféns das velhas acusações. Mas, ao meditar na verdade de Deus, fortalecemos nossa identidade em Cristo. Segundo, é necessário cultivar uma vida de oração sincera. Não aquela oração baseada em fórmulas repetitivas, mas um diálogo aberto com o Pai, reconhecendo fraquezas e recebendo graça. Hebreus capítulo 4 versículo 16 nos convida-nos a chegarmos com confiança ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e encontrarmos graça em tempo oportuno. Viver sem culpa é ter a ousadia de entrar na presença de Deus sem medo, porque sabemos que não entramos por nossos méritos, mas pelo sangue de Cristo. Terceiro, precisamos aprender a perdoar a nós mesmos. Muitas vezes carregamos a culpa não porque Deus não tenha perdoado, mas porque nós não conseguimos nos libertar da lembrança. Tozer dizia que há cristãos que se tornam seus próprios carcereiros, mantendo-se aprisionados em celas que o próprio Cristo já abriu. Isso significa que, assim como confiamos no perdão de Deus, precisamos escolher nos perdoar e avançar. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3 versículos 13 e 14, afirmou: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a postura de quem decidiu viver sem culpa. Olhar para frente e seguir o chamado de Deus. Outro aspecto fundamental é entender que a comunidade de fé é parte do processo. Viver sem culpa não é apenas uma experiência individual, mas também coletiva. Quando compartilhamos nossas lutas com irmãos maduros na fé, recebemos encorajamento e lembrança constante da graça. Tiago capítulo 5 versículo 16 nos ensina: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.
A cura da culpa muitas vezes passa pelo abraço e pela oração de quem caminha ao nosso lado. E não podemos esquecer que a adoração é uma arma poderosa contra a culpa. Quando levantamos nossa voz para exaltar a Deus, declaramos que nossa vida não está definida pelo passado, mas pela graça. Tozer acreditava que a adoração é um lugar onde o homem encontra sua verdadeira liberdade. Ao adorar, tiramos os olhos de nossas falhas e colocamos no Cristo perfeito que já venceu por nós. É nesse ambiente que o peso da culpa perde força e o coração encontra descanso. Quero que você imagine agora a cena final de Romanos capítulo 8, quando Paulo proclama que nada pode nos separar do amor de Deus. Essa declaração não é apenas uma poesia bonita, mas é um decreto espiritual e irrevogável. Significa que nem o erro de ontem, nem a fraqueza de hoje, nem o medo do amanhã podem anular o amor de Cristo por você. Viver sem culpa é viver à luz dessa certeza. É levantar todos os dias e declarar: eu sou livre porque Cristo me libertou. Portanto, a descoberta libertadora de A.W. Tozer em Romanos capítulo 8 é que a culpa não precisa mais governar sua vida. Você pode viver em paz, com confiança e coragem, sabendo que o sacrifício de Jesus é suficiente. Não importa quantas vezes o inimigo tente lançar acusações, a resposta sempre será a mesma: é Deus quem me justifica. Essa é a base da liberdade cristã, e ela está disponível hoje para você. Se essa mensagem falou com seu coração, eu quero convidar você a compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Escreva nos comentários: eu sou livre em Cristo. Essa declaração pública vai reforçar sua fé e também encorajar outras pessoas. E lembre-se, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Viva essa liberdade todos os dias e experimente a vida abundante que o Senhor preparou para você.